o único antídoto contra o medo é a ação. E se você não pode tomar grandes ações, toma microações. E as microações vão te reabastecendo a sua autoconfiança, o seu poder, o seu caráter, e você vai tomando força, proporção, para daqui a pouco você ter uma autoimagem de alguém que pode entregar alguma coisa, e aí você se entrega e é muito mais fácil de transbordar se você fizer um processo de microações primeiro. Começar treinando para você mesmo, depois com poucas pessoas, até você atingir aí os públicos que hoje você atende, cara. Quando eu comecei, eu confesso pra vocês que eu tenho 5 filhos, né? E quando eu comecei, minha esposa estava grávida do 4º filho, então eu tinha 3. E eu colocava minhas meninas sentadas no sofá e fazia demonstração pra elas daquilo que eu queria vender. E depois eu fiquei até treinando as pessoas e dizia assim, ó, é bom você ter um ursinho puff em casa, aqueles de pelúcia. E você deve fazer a sua demonstração, a sua palestra, até a hora que o seu ursinho puff concorde com você. Se ele não concordar, você não está bem ainda. Então, é treino, pode ser começar em casa Ou mesmo, desista de sozinho. você, né? Não, é melhor não desistir. Mas né? Mas você vai treinar com os que estão próximos de você e o seu ursinho puff. É bom também se tiver uma vozinha bem surda. Quando ela falar, você começa tudo de novo, até treino, até ficar bom. Cara, na segunda palestra que eu fiz, eu treinei, fui treinando e me coloquei em situações de desafios. Eu coloquei, por exemplo, o meu pai. O meu pai, por ser meu pai, ele quer que eu atinja uma certa perfeição, né? Sim, sim. E ele é o meu maior crítico porque ele sabe que ele fala assim pra mim, quando eu te critico é porque eu sei que você pode mais. Sim. E aí eu me coloquei em situações que me deixavam tensos. Por exemplo, falei pra minha esposa ficar olhando no celular, para meus filhos saírem da cadeira. E isso, naquele momento ali, me dava tensão. Mas quando aconteceu, no dia que eu fui fazer a palestra, eu já estava preparado dentro do que eu tratava em casa. É isso mesmo, cara? Perfeito, essa é uma técnica, inclusive são algumas das técnicas que você acabou de falar, não sei se fez de forma consciente ou inconsciente, mas é uma das técnicas que você aprende no Master Trainer, por exemplo. Quando você está treinando para ser palestrante, fazendo uma formação em Master Trainer, usualmente a gente coloca pessoas andando na sala com bexigas, que param na sua frente, batem em você, plateia combinada que pega o celular e vão trocar ideia no celular para não dar atenção para você, para ver como é que você reage em relação a isso. Então, se colocar em situação de desafio é uma forma de você treinar a tua própria força, treinar a tua própria autoconfiança. E quanto mais preparado você tiver, melhor. Quando eu comecei, um dos desafios que eu tinha, muito grande, eu estava numa plateia e sempre tem pessoas que discordam da sua ideia. É natural isso, que somos seres humanos, formadores de opinião. E quando eu encontrava alguém que não estava a favor daquilo que eu estava dizendo, eu ficava o tempo todo tentando convencer aquela pessoa. E depois eu aprendi que quando você cuida de um, você perde a plateia toda. Então o ideal é, sempre vai ter alguém que discorda. Cuida de quem está concordando e naturalmente pode ser que depois aquela pessoa consiga compreender alguma coisa e faz sentido para ela. Então, se você ficar focado naquele que está puxando para trás, fazendo cara feia, negativando com a cabeça, se você ficar focado nele, você pode perder a plateia toda. Perfeito. Você fala no seu Instagram muito de família, né? O que é a família funcional, cara? Bom, Uma família eu falei funcional. muito sobre isso já na vida e é muito desafiador falar sobre isso. Há uns 19, 20 anos atrás, eu e a Miriam pegamos um dado do Instituto Gallup dizendo que no Brasil 95% das famílias são disfuncionais. E o que é uma família disfuncional? De alguma forma, as famílias quando não funcionam. E quando fala de não funcionar, é quando tem uma família que um pai foi comprar cigarro e não voltou, uma mãe que abandonou os filhos, uma casa onde às vezes o pai e a mãe estão lá, mas estão ausentes, uma casa que falta afeto para as crianças, falta carinho, falta a proximidade, falta respeito. É aquela casa onde os líderes da casa, que é o pai e a mãe, eles tomam a decisão de, em vez de usar o tema delegar, eles tomam a decisão de delargar. E aí cada um cuida de si, entende? E aí ninguém cuida da casa, ninguém cuida dos filhos, não tem um ritmo, uma regra, uma funcionalidade. E essas crianças, tendenciosamente, vão ter maus exemplos e vai ser uma família disfuncional depois de grande. E quando eu descobri esse assunto, eu convidei a minha esposa para a gente conversar sobre se a gente conseguia, a gente tinha que fazer o nosso desafio para fazer parte dos 5% que funciona, onde a minha liderança não pode ser atrapalhada pela dela e a dela não pode ser atrapalhada pela minha. Então o que ela diz eu valido e o que eu digo ela valida. E os dois, nós nos unimos para isso. E criamos algumas normas dentro da minha casa. É até difícil de dizer hoje, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas ninguém quer norma, ninguém quer regras. E como eu tenho 5 filhos e as 3 eram meninas, as 3 primeiras, eu tomei algumas iniciativas dentro de casa e essas funcionalidades deram certo. Por exemplo, hoje existem estudos científicos que comprovam que o excesso de uso de telas faz mal para a criança e para o jovem. E, inclusive, a gente tem um índice, pela primeira vez na história, onde os filhos são menos inteligentes que os pais. E qual é o problema disso? Vindo do uso excessivo
de telas, por exemplo. Então, na minha casa era proibido televisão depois de um certo horário, era proibido internet depois de um certo horário. Levei um monte de OLED dos filhos? Lógico que eu levei, é óbvio, mas de vez em quando eu convidava todos eles a colocar o celular em cima da mesa. Os bichos são inteligentes para driblar a gente. Para dar OLED, eles são bons. Mas essas regrinhas fez com que a gente tivesse uma direção em casa. Então, namoro na minha casa, nunca aceitei namoro a semana inteira, é só sábado e domingo. Rapaz chegava lá para pedir minha filha em namoro, falei, vem namorar, só que é sábado e domingo, se você não tem nada para fazer, nós temos. Então, sábado e domingo você aparece, mas de segunda a sexta você não põe a cara aqui. Então, esses detalhes começou a fazer a gente criar uma estrutura de família que acabou virando, sempre dando muito afeto, muito carinho. Quando a minha esposa ficou gestante do 5º filho, que é o Anthony, ela foi ao médico. E a médica naquele dia falou uma loucura para ela, disse que como ela estava tendo a possibilidade da 5ª cesárea, a médica disse que ela não sairia da cama, da maca, ela poderia falecer porque era de muito risco. Minha esposa então começou a sentir medo da gestação e começou a rejeitar o filho, mas não o filho, rejeitar por medo de morrer. E naquela fase nós descobrimos algumas técnicas muito importantes para conduzir uma família, né? É que uma criança, na vida uterina, ela já tem memória. Então, quando uma criança, uma mulher fica gestante e o sonho dela é ter uma filha, mas ela descobre que é um filho e ela diz assim, nossa, eu queria uma menina, eu não quero um menino, já começou um processo de rejeição. É aqui que começa a surgir algumas das feridas, entende? E o meu filho, ele estava sendo rejeitado por nós, principalmente por ela, mas não porque nós não queríamos a criança, é porque estava com medo de morrer. Naqueles dias eu descobri sobre a memória de vida uterina, num treinamento que eu fui participar. Voltei para casa, trouxe toda a informação que eu tinha para minha esposa, tomamos a iniciativa para fazer uma família funcional, que nós iríamos vencer o nosso medo e cuidar daquela barriga de forma diferente. Então começamos a aplicar o que já fazíamos nos outros filhos, mas esse aqui de forma consciente, o 5º filho. Então todos os meus filhos sempre receberam muito afeto, muito carinho, muito amor. O 5º recebeu um pouco mais, já na gestação, por causa que já tinha começado um processo de rejeição. Então hoje a gente tem uma família, onde são todos adultos. Meu filho mais novo tem 20 anos, que é esse que eu tô te dizendo. Ele é o que mais fala eu te amo por dia, é o que mais dá beijos e abraços por dia quando ele tem oportunidade. Todos fazem, esse tem um excesso. Há pouco tempo, o César, meu 4º filho, 04, que eu te apresentei agora há pouco, estava em casa um amigo, nós temos um ritual também de abraçar muitas vezes por dia. Se a gente tiver oportunidade, por que não abraçar? Um abraço verdadeiro. O abraço verdadeiro, ele passa de 20 segundos, porque tem troca de energia. Aquele abraço tanajura, que a pessoa empurra a bunda lá pra trás, dá aquele tapinha nas costas e não quer abraçar ninguém, esse abraço não serve pra nada. Então a gente tem muita mania de abraçar. Esses dias um amigo do meu filho estava em casa, um tempo atrás, e eu estava sentado no sofá e ele, o 04, vinha vindo no corredor e falou, pai, levanta, o momento é propício. Falei, pra quê? Eu quero te dar um abraço. E aí eu dei um baita de um abraço no meu filho, e na porta tava um amiguinho dele, meio descendência oriental, onde pouco se abraça, né, essa cultura. E o César veio, me deu aquele abraço, nós ficamos abraçados ali, ele me entregou um feedback positivo, entreguei outro pra ele, elogio, te amo. A gente fala te amo muitas vezes ao dia, de verdade. E esse garoto na porta falou, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque na minha casa não acontece isso, eu não dou abraço no meu pai dia nenhum. Então a gente criou essa cultura com a ideia de ter uma família funcional. Para ter uma família funcional, eu aprendi uma coisa, Ângelo, que eu acho que você também... Eu até vi você falando alguma coisa similar. Aprendi que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, para eu não ter filhos que bebem, eu não bebo. Então não é que eu não bebo. Eu aprecio uma bebida. Mas eu disse e jurei para meus filhos que eles nunca... Eu tenho a bebida e a bebida não me tem. Nunca me veria nem sequer alegre na frente deles, porque quando você toma o álcool, por exemplo, ele desliga o seu córtex pré-frontal. É a sua racionalidade. É por isso que as pessoas tomam iniciativas inadequadas quando estão bêbadas. Para ter uma família funcional, eu decidi não beber. Para ter uma família funcional, eu decidi não fumar. Para ter uma família funcional, eu decidi respeitar a opinião dos filhos. Então, respeito é diferente de bagunça. Ele tem a opinião dele, eu respeito a opinião dele, a opinião dela, dentro de uma norma, dentro de um padrão, dentro de uma cultura. Até teve vezes em que eu chamei os meus filhos para conversar, onde eu dizia para eles assim, existe uma linha tênue entre amigo e pai. Eu sou seu amigo e, mais além disso, sou seu pai. Então tem uma linha tênue. Quando você começa a invadir a linha, ou seja, perdi o respeito, agora o seu pai entra em ação. Aqui é o seu pai agora. E isso tem funcionado muito. Tanto que casei 4 filhos, o César disse que vai casar em breve, tá noivo de uma menina maravilhosa, uma família maravilhosa. E Deus abençoou a minha casa. Eu sempre entrego primeiramente a Deus, mas aprendi que se você não fizer, Deus não faz. Então você tem que cuidar da sua parte. Eu tive um caso um tempo atrás com meu filho, que ele me pede dinheiro, fala comigo, ô pai, e assim, e aí ele não queria trabalhar até então, e aí estamos levando a vida. Aí teve um dia que ele me cobrou, de uma maneira mais incisiva, uma decisão que interferia com uma outra pessoa. Aí eu falei, para você estar me cobrando isso, você está sendo homem.
Mas no dia a dia, você tá sendo moleque. Então você precisa me dizer como eu te trato. Ou é como moleque, e aí tá tudo bem, porque você ainda tá crescendo, você tá desenvolvendo, ou é como um homem. E aí você também tem outros tipos de atitude. Não dá pra você ter uma atitude como homem e 20 Como menino. como menino. Perfeito. Você tem que decidir. Perfeito. E aí foi quando ele tomou um choque, assim, que ele não esperava que eu... Você tem que me mostrar como eu... Já que você quer isso, então me mostra como eu te trato. Porque você tá sendo homem agora com 15 anos. Mas no dia a dia você tem atitudes que não é de homem. Então você me decida aí como que é. Qual que é a pegada, né? Qual que é a pegada. Aí ele tomou, assim, um choque de realidade. Foi muito bom o cara. que você fez. Inclusive, tem dados dizendo que a nossa sociedade hoje, do jeito que nós estamos criando uma sociedade doente. As pesquisas científicas aí de psicologia e psiquiatria, a gente traz alguns dados dizendo o seguinte: nos próximos 10 a 20 anos, nós teremos o maior índice de depressão e ansiedade na Terra. Um dos motivos é que os pais de hoje, eles têm uma visão... muitas pessoas hoje melhoraram as suas vidas, né? Mesmo que a gente tenha muita gente com dificuldade, mas a vida é muito melhor hoje. Eu sempre digo, a vida é muito melhor do que no passado. Não sei você, mas eu usei muito quichute, bamba. Sim, não é? Bamba Cabeção. Bamba, cabeção. Sou velho. Meu pai comprava aquele sapato Vulcabras 752, 4 números maior que o pé, para não acabar nunca. E as crianças de hoje usam tênis melhores, mesmo com dificuldade, tem uma vida melhor. E o pai e a mãe têm aquela visão de que vou dar pro meu filho o que eu não tive. Isso até certo ponto é bom, mas tem uma linha tênue aí também que você estraga a criança. Porque se a criança não tem a dor de não conseguir, para saber qual que é a vida na real, como que é a vida na real, que a vida vai te impor alguns limites. E também não tem o sabor da vitória. O meu quinto filho, há uns anos atrás, chegou em mim e falou: pai, eu quero um iPhone. Eu falei para ele no dia, eu quero uma Ferrari. Ele falou assim: como assim? Eu falei: nem tudo que você pede o universo te dá na hora, meu filho. Tá, mas eu quero um iPhone, você pode me dar. Eu falei: posso, mas nunca te darei. Você nunca vai me dar um iPhone? Eu falei: nunca vou te dar um iPhone, você vai trabalhar.